Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece o seu canal Bet Tips e se você ainda não for inscrito no nosso canal, já te peço humildemente que se inscreva no nosso canal para você ajudar nosso canal a crescer. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação e deixa seu like no vídeo aí para você fortalecer ainda mais o nosso trabalho, beleza? E como sempre também, traga aquele lembrete, mas infelizmente não batemos o bilhete do canal. A equipe do Leque empatou no 1 a 1, então tomamos esse head aí, beleza? Espero ter ajudado com os palpites, beleza galera? Então sem mais delongas, vamos para os nossos jogos. Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 4 de setembro de 2023, segunda-feira. Temos aqui 8 palpites para analisarmos e dando início aqui nossos jogos. Vamos lá para a Romênia. Meio-dia e meia, temos a equipe do Botoszani e a equipe do Hermannstadt. Vamos analisar aqui os jogos. O Botoszani nos últimos 5 jogos perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Já a equipe do Hermannstadt nos últimos 5 jogos empatou 3 e perdeu 2. Os últimos 5 confrontos das equipes em 3 jogos foi ambas marcam. A equipe do Botoszani jogando em casa os últimos 5 venceu apenas um jogo, empatou 2 e perdeu 2. Já o Hermannstadt jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 1 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Botoszani é a vice-lanterna na 15ª colocação com 3 pontos. Em 7 jogos fez 5 gols e sofreu 10. Já a equipe do Hermannstadt está aqui no grupo de rebaixamento também, na 10ª colocação, com 8 pontos. Em 6 jogos fez 8 gols e sofreu 7. Palpite para essa partida, mais de um gol e meio, ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para Israel. 2 horas da tarde temos a equipe do Ashdod e a equipe do Jerusalém. Vamos analisar aqui os jogos. O Ashdod, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou um jogo. Já o Jerusalém, nos últimos 5 jogos, perdeu 4 e empatou apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes em 2 jogos foi ambas marcam. A equipe do Ashdod jogando em casa os últimos 5 jogos empatou 2, perdeu 1 e venceu 2 jogos. Já a equipe do Jerusalém jogando fora de casa os últimos 5 venceu 2, perdeu 2 e empatou um jogo também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Ashdod está na 12ª colocação aqui no grupo de rebaixamento com nenhum ponto. Em um jogo fez apenas um gol e sofreu 4. Já a equipe do Jerusalém é a lanterna na 14ª colocação, com menos 4 pontos. Em um jogo fez um gol e sofreu 2. Palpite para essa partida. Vamos em chance dupla aqui para a equipe do Jerusalém. O mais de gol e meio na partida. Vamos aqui agora para o Canadá. 3 horas da tarde temos a equipe do HFX e a equipe do York. Vamos analisar aqui os jogos. O HFX, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo, empatou 1. Já a equipe do York, os últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu apenas um jogo. Os últimos 5 confrontos das equipes em 2 jogos foi ambas marcam. A equipe do HFX jogando em casa os últimos 5 jogos venceu 4, só perdeu um jogo. Já a equipe do York jogando fora de casa os últimos 5 jogos empatou 2, venceu 2 e perdeu apenas um jogo. Vamos olhar aqui as classificações. O HFX está na 5ª colocação com 32 pontos. Em 21 jogos fez 29 gols e sofreu 22. Já a equipe do York está na 6ª colocação com 29 pontos. Em 22 jogos fez 28 gols e sofreu 34. Palpite para essa partida, mais de um gol e meio, ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Romênia. 3h30 da tarde temos a equipe do Geórgia e a equipe do Utarad. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Geórgia, nos últimos 5 jogos, empatou 4 e venceu apenas um jogo. Já o Utarad, nos últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes em apenas um jogo foi ambas marcam. A equipe do Geórgia jogando em casa os últimos 5 jogos empatou 4 e venceu apenas um jogo. Já o Utarad jogando fora de casa os últimos 5 jogos venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Geórgia está aqui no grupo de rebaixamento, na 7ª colocação com 9 pontos. Em 5 jogos fez 6 gols e sofreu 2. Já a equipe do Utarad está na 14ª colocação aqui no grupo de rebaixamento também, com 7 pontos. Em 6 jogos fez 6 gols e sofreu 10. Palpite para essa partida, mais de um gol e meio, ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para o Peru. 5h15 da tarde temos a equipe do César Valejo e o Atlético Grau. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do César Valejo, os últimos 5 jogos, empatou 1 e perdeu 4 jogos. Já o Atlético Grau, os últimos 5 jogos, empatou 3 e perdeu 2. Os últimos 5 confrontos das equipes em 3 jogos foi ambas marcam. A equipe do César Valejo jogando em casa os últimos 5 jogos venceu um jogo, empatou 2 e perdeu 2.
Já o Atlético Grau, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O César Valejo está na 15ª colocação com 11 pontos. Em 11 jogos fez 11 gols e sofreu 15. Já o Atlético Grau é a vice-lanterna aqui na 18ª colocação com 6 pontos. Em 9 jogos fez 8 gols e sofreu 16. Palpite para essa partida, vamos de chance dupla para a equipe do César Valejo. O Mar de Goemê na partida. Vamos aqui agora para a Série B da Colômbia. Às 6 horas da tarde temos a equipe do Patriotas e o Barranquilla. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Patriotas, os últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu 1, empatou 1. Já a equipe do Barranquilla, os últimos 5, venceu 3, empatou 2 jogos. Os últimos 3 confrontos das equipes, em 2 jogos, foi ambas marcam. A equipe do Patriotas, jogando em casa os últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2 jogos. Já a equipe do Barranquilla, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 2 e venceu 3 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Patriotas é a vice-lanterna na 15ª colocação com 5 pontos. Em 6 jogos fez 4 gols e sofreu 7. Já a equipe do Barranquilla está na 2ª colocação com 15 pontos. Em 7 jogos fez 12 gols e sofreu 5. Palpite para essa partida, mais de 1,5. Ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para o Paraguai. 8 horas da noite temos a equipe do Olímpia e o Ameliano. Vamos analisar aqui os jogos. O Olímpia, os últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu apenas 1. Já a equipe do Ameliano, os últimos 5, venceu 3, perdeu um jogo e empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes em 2 jogos, foi ambas marcam. A equipe do Olímpia, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já o Ameliano, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo e empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Olímpia está na 10ª colocação com 9 pontos. Em 8 jogos fez 13 gols e também sofreu 13. Já o Ameliano está na 4ª colocação com 13 pontos. Em 8 jogos fez 15 gols e sofreu 9. Palpite para essa partida, mais de 1,5. Ambas as equipes marcam. Para encerrar nossos jogos, indo lá para o Equador. 9 horas da noite temos a equipe do LDU e o Guayaquil City. Vamos analisar aqui os jogos. O LDU, os últimos 5 jogos, venceu 2 e empatou 3 jogos. Já o Guayaquil, os últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2, venceu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes em 4 jogos, foi ambas marcam. A equipe do LDU, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2 jogos. Já o Guayaquil, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu 3 e empatou 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O LDU está na 4ª colocação com 8 pontos. Em 4 jogos fez 5 gols e sofreu apenas 1. Já o Guayaquil está na 10ª colocação com 5 pontos. Em 4 jogos fez 3 gols e sofreu 5. Palpite para essa partida, mais de 1,5. Ambas as equipes marcam. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. E no bilhete do canal vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Lá no Paraguai temos a equipe do Olímpia e a equipe do Ameliano. Coloquei mais de 1,5 na partida. Indo lá para o Equador, temos a equipe do LDU e o Guayaquil City. Coloquei mais de 1,5 na partida também. Indo lá para a Série B da Colômbia, temos a equipe do Patriotas e a equipe do Barranquilla. Coloquei mais de 1,5 na partida também. Juntando essas 3 odds, deu uma cotação de 1,97. Lembrando, se ainda não for inscrito no nosso canal, já se inscreve para você ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também para não perder nenhuma notificação. E deixa aquele like aí no vídeo, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!